Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez estou aqui com vocês, trazendo um tema para a gente debater, para a gente refletir. Eu sou o Vinícius Guit, tenho postado alguns vídeos para tentar auxiliar a gente na nossa rotina do dia a dia, das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, auxiliar nas nossas reflexões dentro do ambiente familiar e profissional, sempre atrelado à doutrina espírita, a conhecimentos de grandes educadores, de grandes personalidades que passaram aqui entre nós. Então curta aí o nosso canal, Vinícius Guit, marque seus amigos, compartilhe, deixe sugestões, a gente está aberto a críticas e, se possível, um dia estarei com vocês aí fazendo palestras na cidade de vocês, levando com o maior carinho, com o mesmo empenho e dedicação que a gente tem feito aqui na nossa região. Muito obrigado pelo carinho que tenho recebido, pelas mensagens, e curtam mais uma vez o tema de hoje. Bom, para hoje a gente separou o tema ligado à bem-aventurança. Mais especificamente, bem-aventurados os puros de coração, que no Evangelho segundo o Espiritismo está mais concentrado no capítulo 8. Antes de a gente iniciar e falar dessa bem-aventurança em especial, a gente tem que compreender, ter um sentido mais amplo quando a gente fala das bem-aventuranças. Das 9 bem-aventuranças que a gente tem detalhado isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a gente tem a sensação, pelo menos eu tenho, que é uma situação meio que de passividade. Vamos dizer, a gente agradece a Deus, a Jesus ou a quem que seja, por tudo que fizeram por nós, né? Jesus já morreu na cruz, já se sacrificou por nós e que a vida vai continuar da maneira tranquila, com essa proteção e amparo e orientação e orientações que eles nos deixaram. Mas acho que não é por aí. Se a gente for buscar uma interpretação mais à risca de bem-aventurança, lá atrás, no texto original em hebraico, a palavra era Ashrei, A-S-H-R-E-I, Ashrei. Ashrei, a tradução dessa palavra, ela significa alguém de retidão em marcha, conduzir-se por uma linha reta, ação, em direção a algo. Então é isso que ele espera de nós e tentou passar isso lá atrás. Então quando ele fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, então ele subentende que por trás daquilo tem o nosso movimento de fazer algo, o movimento de melhorar, de caminhar para frente. Em outra passagem também em Mateus capítulo 10, ele fala assim para nós: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Nessa reflexão, ele não está querendo alimentar o ódio, a guerra, hipótese alguma, mas justamente essa ação. Nós irmos para cima das nossas mazelas, dos nossos defeitos, nós tentarmos colaborar com o mal da sociedade, daquilo que nos aflige, que está em torno de nós. Então ele espera de nós, quando traz toda essa reflexão das bem-aventuranças, justamente essa reflexão aliada à ação. E pontualmente neste capítulo, nesse tema de hoje, ele fala: bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. E completando esse raciocínio do Evangelho, ele traz logo mais para frente: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que delas se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber um reino como uma criança, nele não entrará. Então, como que a gente inicia essa reflexão desta bem-aventurança, pontualmente falando? Primeiro que ele traz uma situação de pureza. O que seria esse conceito de pureza? O que Jesus lá atrás quis trazer, e Kardec e outros autores nos, vamos dizer, desmembram, detalham para nós. Pureza é o sentido de você ter uma intenção clara, de você ter um propósito de vida, de você ter um desejo bem especificado do que você quer para você, né? É você estar efetivamente presente nesta vida, com seus objetivos, tudo de forma clara e convicta para o seu caminhar. Isso significaria pureza. E pureza, ela é atrelada automaticamente à simplicidade e humildade. Humildade, dentre tantas outras explicações, né,
que a gente poderia estar falando aqui, eu acho que é interessante da humildade é nós assumirmos, nós termos consciência do que a gente deve melhorar sempre, né? Do que a gente ter dimensão do nosso tamanho, das nossas características dentro do nosso espaço, dentro do nosso ambiente. Então, eu acho que humildade é você reconhecer tudo que você tem de imperfeito ou tudo que você tem que melhorar, tudo que você tem que dignificar ao longo dessa existência. Então, acho que não teria um conceito mais claro e mais enxuto ao mesmo tempo de humildade. Então, pureza, a gente tem essa clareza, tem essa transparência para conosco mesmo, para com a nossa consciência, para ter esse relacionamento com Deus, que ele fala, bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Então, se a gente não tiver isso muito bem claro, muito bem vivenciado dentro das nossas atitudes, a gente vai ter mais dificuldade no nosso caminhar. Ele fala na segunda passagem, detalhada nesse evangelho, nesse capítulo, que o reino dos céus seriam para aqueles que se assemelhavam ou que assemelham às crianças. Quando ele fala crianças, dá para a gente também debater um conceito bem amplo, né? Um deles é a questão da infantilidade espiritual, da infantilidade moral. Então, quando ele fala deixai que venham a mim as crianças, podemos interpretar todos aqueles que têm uma carência de alguma forma, os fracos, os escravizados mentalmente, moralmente, os viciados, sofredores, todos aqueles que têm uma certa mazela, alguma dificuldade. Por quê? Ele justamente vem trazer o amparo, ele justamente vem trazer esse consolo, e por isso que ele convoca aqueles que realmente querem ir para ele como uma criança. O que quer dizer ir a Cristo como uma criança? Confiança total, confiança plena. Quem é pai ou quem tem o convívio de uma criança por perto no dia a dia, você pode fazer o que for com uma criança, mas ela vai sempre confiar e acreditar naquilo que você fala. Então é você ter essa confiança no legado, nos ensinamentos que ele deixou, que ele passou, para justamente querer abraçar, querer se envolver e seguir o seu caminho. E uma coisa interessante, outra análise que podemos ter quando ele fala criança, a gente ter uma interpretação mais até biológica dessa situação. A criança na questão física. Por quê? Quando a gente vem em novas oportunidades de vida, a gente tem aquele famoso véu do esquecimento. Então, a criança, quando ela vem num corpo delicado, frágil, é para justamente exigir daqueles que estão próximos a ternura, o carinho, o chamego, o relacionamento amoroso. Porque normalmente a gente vem em situação familiar onde espíritos buscam novas situações de reconciliar. Então, de repente, se a criança vem num aspecto já grande, vamos dizer que fosse possível, né, nascer já pronto, fisicamente falando, já perderia esse traço de ternura e uma oportunidade de atendimento, de fraternidade, de carinho entre os seus parentes, entre aquelas pessoas que estão próximas. E outra coisa, a limitação intelectual, espiritual, vamos dizer, que a criança vem no corpo quando ela reencarna, justamente para ela se encaixar e começar do zero aquela oportunidade de reconciliação. Então são características que somam tudo, né? Entre outras análises que daria para a gente fazer aqui durante um bom tempo, quando Jesus fala lá atrás, deixai vir a mim as crianças, ou pureza, atrela pureza, atrela várias situações que nos engrandecem para ter essa oportunidade de caminhar e aceitar cada um as suas particularidades, cada um o seu desafio, para enfim encontrar o tão sonhado reino dos céus que ele nos promete, que ele nos orienta a chegar. Ainda nesse capítulo, ligada à pureza, ligada a pensamentos, ligada à liberdade de situações ruins, de situações negativas, ele toca no tema adultério. Adultério lá atrás, ele era atrelada à questão física, né? Adultério veio da palavra latina ad alterum torum, que literalmente significa estar na cama do outro.
mas isso com o tempo foi atrelado a outros significados, como fraudar, falsificar, enfim. Então, quando Jesus lá atrás cita o adultério, vou até pedir licença para vocês para ler. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo malicioso cometeu adultério com ela em seu coração. Também está em Mateus capítulo 5. Então, o que ele quer dizer? Quando ele cita essa questão do adultério, eu acho que ele também remete à questão da pureza. Porque adulterar para Jesus, e num conceito espiritual, não é só a questão física, é todo mau pensamento. A verdadeira pureza, que eu falei um pouco lá atrás, é você ter clareza nos seus pensamentos. Então, tudo que te tumultua, que perturba os seus pensamentos no dia a dia, a sua avaliação para com o próximo, os adultérios rotineiros que você comete em todos os aspectos, em várias atitudes, seja profissional, seja no relacionamento social, seja no relacionamento familiar, isso já pesa para você enquanto responsabilidade. Lógico, você tem os agravantes em questões de consumar o fato ou não, que daí é uma outra análise que a gente também consegue trabalhar na questão da evolução espiritual. Então a gente tem aquelas escalinhas. Primeiro você deixa de consumar o fato e só pensa. Depois você deixa de pensar, e já está num outro patamar. Então isso a gente vai evoluindo aos poucos. Então quando ele pega no nosso pé, vamos dizer assim, e deixa esse ensinamento do adultério, é a questão de a gente sair, fugir de todo mau pensamento. Então é nos policiar. O que ele fala com frequência nos seus ensinamentos? Vigiai e orai. Então o orai entra nessa linha de raciocínio do pensamento adúltero, do pensamento adulterado em função do próximo, em função das nossas características, enfim, N situações que daria para a gente trabalhar em cima desse raciocínio. Uma ferramenta que pode nos ajudar muito a enfrentar especificamente essa questão do adultério, no nosso pecado por pensamento, é a tolerância. Por que a tolerância? A tolerância ela vai ajudar a gente a modificar os pensamentos respeitando o próximo, nos colocando no lugar do próximo. Então isso já vai facilitar a nos libertarmos de muitas convicções, de muitos pensamentos que nos atormentam no dia a dia. A gente vai começar a compreender os erros, as falhas do próximo e automaticamente modificar os pensamentos. Já falei em outros vídeos para vocês, mas só para a gente recapitular, tem a questão das janelas killer e as janelas light, que são as nossas gavetas de memória, onde ficam os nossos pensamentos traumáticos, os nossos pensamentos, vamos dizer, do mal, todas as cargas negativas que a gente armazena, e as janelas light, que já são justamente, entra esse passo de tolerância, produzir bons pensamentos, produzir boas atitudes, para aos poucos ir amenizando, diluindo os maus pensamentos, essa carga negativa que a gente armazena na nossa memória. O que também é interessante que ele trabalha nesse capítulo são alguns questionamentos, algumas colocações que os judeus, o pessoal colocava para ele lá atrás, em questão de postura. Então, muita coisa formal e pouca coisa espiritual. Então, em uma das passagens, Jesus fala assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Por quê? Lá atrás já se iniciou um atavismo religioso, onde as tradições se tornaram muito importantes na nossa vida, os atos, as formalidades religiosas. Por quê? Nós, por uma fuga e por uma questão de facilidade, para a gente enganar a nós mesmos, inclusive usar as máscaras, enganar a sociedade, de que nós somos seres bons, seres religiosos, nós optamos por, de repente, frequentar uma missa, rezar um terço, ir numa procissão, pagar uma promessa, ler uma Bíblia, pregar uma Bíblia, dentre tantas outras formalidades, ter um santo em casa, que isso nos aliviaria, que isso deixaria de lado os nossos compromissos, as nossas falhas, as nossas mazelas espirituais. Então, em algumas passagens, eles pegam no pé de Jesus
entre outras situações, a questão na passagem em que eles falam que é mais fácil, ele fala para os judeus que é mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração, onde uma das ocorrências eles questionam a pessoa estar sentada na mesa com eles sem ter lavado as mãos, ou mesmo o questionamento do trabalho ao sábado, que o sábado era um sábado de oração, um sábado de reflexão, e Jesus responde também: se meu Pai trabalha todos os dias, por que eu não estarei e não estaria trabalhando hoje também? Então, são situações, são formalidades, são tradições que a gente se arraizou ao longo de milênios, sempre no movimento de fuga, no movimento de mascarar, no movimento de esconder as reais necessidades nossas, que é modificar pensamentos, modificar as nossas atitudes, o que a gente pensa do próximo, as nossas reflexões, como que a gente está postando em casa, como a gente está se postando no ambiente religioso, como a gente está se postando no ambiente social, num ambiente profissional. Então é nesse ponto que ele ataca quando a gente tem esse entendimento que as tradições poderiam garantir a nossa salvação. Então isso tem que ter muito claro dentro de nós. Não estou falando aqui que não é para você ter um santo, que não é para você frequentar uma missa, que não é para você fazer qualquer procedimento ou qualquer culto específico religioso. Pelo contrário, é que isso realmente tenha o valor que eventualmente possa ter. Então é fazer isso de corpo e espírito envolvido. Então que isso seja um estopim, um starter para você iniciar a sua modificação, para você iniciar o seu caminhar realmente em prol ao encontro do Pai, em prol ao encontro do reino de Deus, que é essa modificação de pensamento, essa recondução das nossas atitudes. Ainda nessa linha de pureza de pensamento, adultério, a gente de repente fazer tradições religiosas para mascarar o que a gente pensa, também tem o puritanismo, né, muito comum, muito presente em nós. O que seria isso daí? É uma criação de códigos com identificação no exterior. O que é? Você passa a se formatar, né, a achar que é algo para agradar o próximo, para agradar até mesmo aqueles que estão à sua volta e enganar a si mesmo. Isso é complicado, porque isso tem a raiz no orgulho. E o orgulho é um dos maiores maus que a gente tem para enfrentar nessa existência. E o que seria o orgulho, que é a raiz desse puritanismo? É a gente bancar justamente o que a gente não é. É um pensamento de exclusividade. Então, Jesus vem com uma carga enorme de ensinamentos para a gente modificar tudo isso. A gente sair desse pensamento, sair dessa matemática religiosa que a gente insiste em seguir, que a gente insiste em achar que é a salvação, e esquece o principal, que é a reflexão íntima, esse olhar para dentro. Hoje a gente já tem visto grandes personalidades religiosas trazer isso com tanta ênfase, né? O próprio, você tem o Padre Fábio, você tem o Pastor Tiago Rodrigo, enfim, o próprio agora Papa Francisco trazendo uma linha de raciocínio nesse sentido. Por quê? Ainda nós temos enraizados em nós a questão da ilusão material, né? Isso que nos afasta da vida espiritual. Afastando da vida espiritual, a gente fica muito atrelado a essa vida sem ter o proveito de crescimento, sem ter o proveito de caminhar para frente. A gente ainda não consegue ver qual que é a verdadeira